A paz do Senhor para os irmãos. Obrigado. Glória a Deus pela oportunidade que temos de juntos nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Privilégio que nós temos, pela liberdade que temos de oferecermos a Ele essa nossa adoração. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias. Levíticos capítulo 6, versículos de 9 até o versículo 13. Temos falado nessa noite sobre esperança, sobre ansiedade, sobre fé. E eu quero trazer aos irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito de mantermos a chama acesa em nossos corações. Levíticos capítulo 6, versículo 9 e a seguir vai dizer assim: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Bem sabemos, irmãos, que o fogo foi enviado por Deus na ocasião do holocausto, em que foi estabelecida essa lei, e esse fogo representa a presença do próprio Deus. Esse altar, aplicando às nossas vidas nos dias de hoje, representa o nosso coração. E o holocausto são as ofertas que cada um de nós tem trazido e oferecido, não apenas, como o Leandro disse aqui, quando estamos aqui no templo, mas em nosso dia a dia. O que temos oferecido ao Senhor? E nós vimos, nessa leitura que fizemos, que as cinzas precisam ser retiradas. Que cinzas são essas? Nós falaremos daqui a um pouco. E o texto lido ele é bem claro, e nós vimos que trata-se de um cerimonial instituído pelo próprio Deus após a saída do povo da escravidão do Egito. E pela manhã e ao pôr do sol, sacrifícios deveriam ser oferecidos. Isso traz para nós uma aplicação de que nós constantemente precisamos oferecer algo ao Senhor. E para que o nosso sacrifício seja consumido, nós vimos que, fazendo uma analogia a essa lei do holocausto, é necessário que haja fogo no altar, para que quando nós oferecermos o sacrifício, seja devidamente consumido e recebido pelo Senhor. Isso traz para nós uma verdade de que nós precisamos pensar que há uma obrigação em mantermos essa chama acesa da parte dos servos de Deus. E é interessante que nessa lei do holocausto, ele deixa bem claro que era a função de levar a lenha e manter aquela chama acesa, era missão dos sacerdotes. E aí nós podemos pensar, que alívio! Então é missão de sacerdotes, logo não cabe a mim, como um membro da igreja, ter essa missão. Mas nós vamos entender que com o advento da graça, nós vamos ler lá na segunda epístola de Pedro, que ele vai dizer para nós, no capítulo 2, 1 Pedro, corrigindo aqui, capítulo 2, versículo 9, vai dizer para nós que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então a missão é para cada um de nós. Nós é que precisamos alimentar esse altar de modo que a chama permaneça acesa e quando oferecermos o sacrifício, seja devidamente consumido e recebido lá no céu pelo Senhor. Então trata-se de uma tarefa de todos nós. E nesta noite queremos meditar com os irmãos a respeito dessa proposta, desse projeto de adoração constante que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. E quando falamos em holocausto, nessa lei do holocausto, um animal sem mancha,
né, puro, deveria ser oferecido pela manhã e ao final do dia. Nós sabemos também, e louvamos a Deus por isso, que um sacrifício único e eterno foi feito na cruz do Calvário. E nós então não precisamos mais matar um animal, porque um sangue puro, imaculado, foi vertido na cruz, para alcançar, suficiente para alcançar toda a humanidade. Contudo, eficiente para salvar aquele que crê. E eu estou diante de uma igreja que crê no sacrifício bendito de Jesus na cruz. Então nós precisamos manter esse sacrifício, como Paulo vai dizer, vivo, santo e agradável, de uma forma racional, para que em todo tempo nós possamos ter sempre algo para oferecer ao Senhor. E que, por mais que façamos isso, ainda é pouco diante de tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Quando se trazia os animais para o sacrifício, o fogo deveria estar aceso, para que eles fossem consumidos, como nós já dissemos aqui. Então, aplicando às nossas vidas, eu quero trazer aos irmãos, de forma bem prática, para a gente poder refletir, o que devemos fazer para que essa chama continue acesa em nossas vidas. Primeiro, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Nós temos tido intimidade com a palavra de Deus? Será que nós temos tido prazer em ler a bendita palavra? O profeta Abacuque, ciente da necessidade do agir do Espírito Santo, clamando por avivamento em seus dias, lá no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: aviva, ou seja, incendeia, Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos, faz essa obra conhecida. E nós estamos aqui diante de uma igreja que tem esse desejo de manter a chama acesa em seu coração. Mas como é que nós podemos fazer isso? O próprio Abacuque, na parte A desse versículo, ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Em outra versão vai dizer: ouvi a respeito dos teus feitos e por isso veio temor ao meu coração. Se nós pararmos para pensar, nós ouvimos aqui hoje testemunhos, palavras, vindas do coração de Deus para os nossos corações, a respeito de coisas grandes que o Senhor tem feito. E quando nós ouvimos o que o Senhor tem feito, a nossa fé é edificada. E nós temos nossos corações reavivados, sabendo que o mesmo Deus que trabalhou na vida do meu irmão, é o Deus que também trabalha na minha vida. E eu sei que por mais difícil que seja a situação que vivemos, seja ela em qual área for, Deus sabe e você sabe o tamanho do seu problema, nós podemos ter a convicção de que nosso Deus, ao ouvirmos aquilo que Ele já fez, simplesmente lendo o que está relatado nesse santo livro, já é o suficiente para nós entendermos que Ele, que é o início, que é o fim da história, não perdeu as rédeas, não perdeu o controle da situação. Então não há avivamento, não há chama, não há fogo sem a palavra de Deus. Essa é uma verdade. Certa feita, numa discussão sadia, um jovem me disse: eu prefiro fogo do que palavra. Eu disse: não há fogo se não tiver palavra. Essa palavra produz, incendeia a nossa alma, enche a nossa alma de esperança e prepara o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem mandado. Você ama a palavra de Deus? Você ama passar momentos do seu dia com essa palavra? Você busca aprender dessa palavra vindo à escola dominical, aprendendo nos cultos de ensino, nas porções que são expostas aqui nos cultos públicos? Só haverá fé abundante se nós tivermos uma palavra de Deus abundante em nossas vidas. E a Bíblia, isso nos enche de alegria, é o único livro. Ontem tivemos aqui um maravilhoso culto infantil, em que o tio Júnior apresentou aqui a sua obra, produzida, vindo do coração de Deus ao seu coração. Ele produziu um livro. Ontem, eu tenho esse livro. Eu tenho um livro e eu conheço esse autor. Humano. Agora você tem o privilégio de ler um livro na companhia do próprio autor. Se você tiver dúvida, pare o que você está lendo, converse com ele
E o Espírito Santo, que não permite que nós tenhamos dúvidas, virá comunicar ao seu coração aquilo que Deus tem a falar com você. Quando nós somos apaixonados, amamos o autor, tudo torna mais agradável de ler. E eu tenho uma comparação muito interessante, que eu gosto de ler quando eu tenho oportunidade, de compararmos a Bíblia com o nosso celular. Se nós comparássemos a Bíblia com o nosso celular, se nós carregássemos a Bíblia em nossa bolsa, mochila, pendurada no cinto ou no bolso, se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia, como nós fazemos com o nosso celular, e se nós a usássemos para enviar uma mensagem aos nossos amigos, e se nós a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela, se nós dessemos de presente aos nossos filhos para que eles estivessem sempre em contato com ela, ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal. Podemos nos conectar sempre com o nosso Deus, em qualquer lugar, seja na montanha, seja lá em alto mar. Não precisamos nos preocupar com a falta de créditos, porque Jesus já pagou para sempre a recarga. E o crédito, ao contrário da Vivo, da Claro, é ilimitado. Melhor ainda, a comunicação, ela nunca se interrompe, e a bateria está carregada para toda a nossa vida. E mais importante, eu comprei um celular e estou pagando a 3ª prestação. Já lançaram um novo, e outro novo, vão lançar outro amanhã, mas essa Bíblia, Paulo escreveu há 2000 anos atrás, desde a forma oral, através de Moisés, e a partir dos seus descendentes, e os próximos, ascendentes, ela não é desatualizada. Nós vimos aqui hoje que parece que Paulo escreveu para hoje, irmã Cristina, para nós não andarmos ansiosos. O salmista escreveu que, olha, o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Meu Deus, e o emprego amanhã? E a carga, Marquinho? Deus proverá. Isso é o que enche nosso coração de esperança. A Bíblia é atual. Trago aqui também, irmãos, não concordo de que a Bíblia deva ser consultada somente em situações de emergência. Ela deve ser consultada constantemente. Mas está desesperado? Recorra. Está aflito? Recorra. Está desesperado, doente, preocupado, em pânico? Recorra. E aí, quando eu estava me preparando essa mensagem, na ocasião em que eu a ministrei, o Senhor me deu alguns números de emergência, e eu quero trazer para você. Você está se sentindo sozinho? Mateus 28:20. Eu estarei com você, disse o Senhor, todos os dias. Mas eu estou triste. João 14, palavras de Jesus. Não se turbe o teu coração. Foi lido nessa noite, estou ansioso. Pedro vai escrever para nós, 5:7. Não, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Está se preocupando ou preocupado com os acontecimentos do mundo? Salmo 121, verso 1 e 2. Olhe para o alto, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas há enfermidades na minha casa, há enfermidades na minha família. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Está se sentindo distante do amor de Deus, meio que afastado. Olha que coisa linda, Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer manter a chama acesa no seu coração? Ame essa palavra, mergulhe nessa palavra. Quer ter a chama acesa no seu coração? Converse com o autor dessa palavra. Ore, converse com Deus. Mantenha o altar da oração particular sempre aceso na sua vida. Claudemir, eu não tenho motivos para orar. Vou te apresentar alguns motivos. Ore pela igreja que é livre. Ore pela igreja que é perseguida. Ore pelo ministério da sua igreja, ore pela sua própria vida, ore por sua família, ore por seus parentes, ore pelos seus vizinhos, ore por sua pátria, ore por justiça. Tantos motivos há para que você ore. Podemos confessar aqui nessa noite
que passar 5 minutos de joelho, para muitos, é um desafio. Mas comece com 5 minutos, passe para 10 minutos, para 15 minutos, ore. Os pais da grande reforma, os homens e mulheres que começaram, cantamos aqui hoje, né, daqueles que morreram nas arenas, eles viviam em constante oração. Os grandes avivamentos na Europa eram avivamentos que começaram por pessoas que se dispuseram a orar, a buscar, a clamar por salvação, por libertação. E aí Jesus deixou um modelo de oração. Quando nós meditamos em cada passo dessa oração, nós ficamos encantados. Ele começa ensinando, dizendo: clame Pai Nosso, Abba, Paizinho querido, você e eu não éramos filhos, mas nós fomos, aleluia, adotados. E vejam que nós temos os mesmos direitos de um filho natural. Ele nos ama, Ele quer ter comunhão conosco. Santificado seja o teu nome. Nós então passamos a glorificar o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Venha o teu reino. Nós clamamos por um reino de justiça. Os reinos que se levantaram nessa terra foram reinos que se levantaram e acabaram, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E nós ouvimos aqui hoje, essa paz é uma paz que o mundo não compreende. Como é possível em plena pandemia o crente levantar a voz e dizer que ele está feliz, que ele tem paz no coração, que ele tem segurança? Isso, como Paulo vai dizer, é loucura para aqueles que perecem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela já é feita. No céu é feita, porque estão diante do Deus Todo-Poderoso. Mas na terra, por conta do pecado, é um clamor que nós temos que fazer. Na terra, então, não há essa plena, mas eu preciso buscar realizar a vontade de Deus aqui nessa terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, nós já santificamos ao nome dEle, já buscamos o seu reino, já buscamos cumprir a sua vontade. Então, nós pensamos em buscar pelas nossas próprias necessidades. Mas olha que coisa maravilhosa. O Senhor preparou o seu alimento ontem. O Senhor preparou o seu alimento hoje. O Senhor vai preparar o seu alimento amanhã. E se você estiver no deserto, Ele manda maná, Ele manda carne fresquinha, Ele é um Deus que faz jorrar a água da rocha. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nunca desamparou. Não vai ser com você que Ele vai fazer diferente. Se você confia nele, se você tem comunhão com Ele, busca fazer a vontade dEle, Ele continuará cuidando da sua vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. 7, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso fala de proteção de Deus contra os perigos, as armadilhas do pecado. Irmãos, amo a comparação. Max Lucado vai escrever que, assim como uma criança pequena segura nas mãos do papai e da mamãe, clamando para que papai e mamãe não solte, com medo de cair, assim deve ser a nossa comunhão com Deus. Senhor, não me deixe te deixar, Senhor, não me deixe, não largue, não solte a minha mão, eu tenho medo de cair. Ele quer ver em nós o clamor de um filho que necessita da presença dEle, que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Buscando a palavra de Deus, a chama continuará acesa. Vivendo uma vida de oração, a chama continuará acesa. Vivendo uma vida de jejum. Mas o que é jejum? Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e com um propósito definido. Ah, mas eu nem sei o que é fazer isso. Eu não tenho essa prática. Experimente. Você verá o seu Deus agindo quando você experimentar viver uma vida de oração, de jejum. Eu li e anotei. O jejum, ele não muda Deus. Porque Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum
deixará o nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jejue, busque a Deus em oração, busque a Deus em jejum, leia a palavra de Deus e você vai ver que a chama continuará sempre ardendo em seu coração. Mas além, essa chama precisa estar acesa, e nós podemos, ou para fazer com que essa chama mantenha sempre ativa em nossas vidas, precisamos proclamar e espalhar essa chama, que as pessoas que se unem a nós sejam incendiadas, contagiadas, influenciadas pelo poder de Deus que habita em nós. Dando salto para o Novo Testamento, nós vimos que, como Joel profetizara, no Pentecostes veio então o derramamento do fogo do Espírito Santo na vida daqueles crentes. Vejam, lá no altar do holocausto, Deus uma única vez enviou o seu fogo para que não mais se apagasse. Em Atos 2, e nós não vemos em nenhum outro local do Novo Testamento, o Senhor realizando um outro Pentecoste. O fogo desceu no Pentecostes e não ficou no Pentecostes. Ele foi proclamado, e ele está ardendo no meu coração, e ele está ardendo no nosso coração. No pleno século 21, nós podemos afirmar que esse fogo, essa chama, continua acesa. Mas olha que interessante, Jesus, quando ele deu essa ordenança para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, ele disse que tinha um propósito. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós podemos então entender, tomando por base uma outra fala de um outro profeta, lá Samuel, quando ele repreendeu a Saul por ter tomado uma decisão em desobediência, mesmo que tenha oferecido um sacrifício, mas o fez em desobediência. A ordem dada a ele foi a seguinte: eis que o obedecer à repreensão, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E nós vemos que a ordem dada por Jesus é que eles ficassem, e os que obedeceram receberam a chama nos seus corações, sobre as suas vidas. Então, irmãos, ame a palavra, ore, jejue, proclame, obedeça a palavra de Deus, e você terá a chama continuamente acesa em seu coração. Uma outra forma de mantermos essa chama acesa é vivermos unidos, reunidos, juntos uns com os outros. E Jesus orou assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Quando nós tiramos um carvão em brasa do meio dos outros carvões, percebemos que sozinho ele começará a apagar, a perder vigor, a perder ali o vigor, a chama não terá mais funcionalidade. Então, irmãos, vamos nos unir uns aos outros, em oração, em comunhão, para que a chama que arde aqui no meu coração, possa também arder no seu coração, e no coração do outro, e no coração do outro, e aí ligadinhos uns com os outros, vivendo o Salmo 133, nós podemos então declarar: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para finalizar, para que a chama permaneça acesa no meu coração e no seu coração, precisamos ser inconformados. Inconformados. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo não está solicitando, ele está rogando. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12, versículos 1 e 2. A igreja, o crente inconformado, ele não permitirá que as cinzas, que ao final do dia precisariam ser retiradas, para que não impedisse que a chama permanecesse acesa. Vejam, tinham que ser retiradas e lançadas fora da cidade. Que as cinzas do pecado, do egoísmo, da corrupção, da mentira, da desobediência, da desunião, dentre tantas outras ações que nos afastam do centro da vontade de Deus, sejam retiradas, não pelo sacerdote pastor, mas por cada um de nós, sacerdócio real, que nós tenhamos a nossa ação de retirarmos aquilo que nos impede de experimentarmos a chama sempre acesa em nossos corações. E o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, hoje, amanhã, com pandemia, sem pandemia, até que Jesus volte, é que sejamos cheios do Espírito Santo. Não deixe a chama apagar. Estejam com o seu coração sempre incendiado, para que a sua oferenda ao Senhor, o seu sacrifício de adoração, de louvor ao Senhor, seja sempre recebido por Ele. Não se esqueçam, amem a palavra, e pela palavra entendam que eu preciso orar, que eu preciso jejuar, que eu preciso obedecer, que eu preciso viver unido, que eu preciso ser inconformado e não acostumado com este mundo, entendendo que acima de qualquer circunstância, eu quero e preciso manter a chama sempre ardente no meu coração, para que o meu sacrifício, a minha oferta, seja agradável e recebida diante do nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.